pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Miranda, sou professora de costura criativa e hoje nós vamos fazer a quarta peça do nosso kit de viagem da nossa série Santa Fé Ensina com Santa Flex. Tá? Essa peça é um porta-lingerie. Vou mostrar para vocês, olha que bacana. Aqui nós temos o espaço para as calcinhas, aqui para os sutiãs, biquíni, enfim, todas as peças íntimas que vocês quiserem carregar. Muito prática, muito bacana e vem compor aquele kit, que é a mala de viagem, a frasqueira, a nécessaire e esse porta-lingerie. Vamos fazer? Olha lá, pessoal, então nós vamos cortar as peças, né? Primeiramente a gente vai cortar para depois fazer. Lembrando que eu peço para vocês cortarem com muito carinho, risca bonitinho, corta certinho, bem na linha, para quando a gente for fechar, a peça bater. Principalmente porque essa é uma peça redonda. Quem costura já sabe que uma peça redonda requer uma certa habilidade e muito capricho, porque não é tão simples como uma peça reta, uma caixinha de leite. A redonda sempre requer um pouquinho mais de habilidade, tá? Então nós vamos começar cortando as peças de acordo com os moldes que vocês receberam aí pegaram no blog, né? Direitinho lá da Santa Fé que eles vão disponibilizar. Muito bem, nós temos o corpo, o fole, as tampas e os forros. Então aqui temos já, olha, o corpo cortadinho juntamente com o forro respectivo. Temos aqui o fole, que é essa parte menorzinha, juntamente com o forro, que eu já cortei para adiantar a nossa vida, o zíper para a gente colocar, e essa aqui, ó, é a parte de cima, que é igual a de baixo. Então, tudo isso aqui foi cortado no Santa Flex 5.0 mescla. Ele é de uma cor só, tá bom? Os detalhes nós vamos fazer em vermelho, olha só. Os detalhes da alça, esse aqui foi feito em amarelo e esses outros nós vamos fazer em vermelho. Neste caso, vai ser necessário o Santa Fé 3.6, que ele é dupla face, um lado é cinza e o vermelho a gente vai usar para decorar a nossa peça. Agora a gente vai começar montando o nosso canal de zíper, tá? Como que é isso? Olha só, vamos pôr isso tudo para o lado e vamos montar o canal de zíper. Então nós temos aqui o forro, a parte superior aqui da bolsa que eu deixei, eu gosto de deixar aqui para vocês irem associando uma coisa na outra. Então isso e o zíper, nós vamos colocar o zíper aqui. Para isso, nós temos duas formas, eu costumo trabalhar de duas formas. Ou a gente coloca tudo prisilinha, ou nós colocamos uma fitinha adesiva para colocar aqui e colocar o zíper no lugar. Eu vou usar agora nesta parte a prisilinha, porque nas peças anteriores que vocês já assistiram comigo eu usei a fitinha. Então, para variar e dar uma opção para vocês, nessa eu vou usar a prisilinha, tá bom? Olha só, aqui ó, temos a parte altinha do zíper. Essa parte altinha do zíper é considerado direito do zíper, então a gente vai colocar direito do zíper com o direito do tecido ou do Santa Flex que a gente tem aqui. Muito bem, vamos colocar lá direito com direito e colocamos a prisilinha aqui, todinha. Depois colocaremos o forro, tá? O forro a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai fazer um sanduichinho de zíper na realidade, ó. Colocamos aqui. E aí colocamos o forrinho sobre essa composição. Santa Flex, zíper e forro, formando um sanduíche, percebe? O zíper tá lá recheando o nosso sanduichinho nesse caso, ó. A gente pode colocar os três ao mesmo tempo? Não, não pode, porque ele vai escapulir e não vai ficar bem colocado como a gente precisa. Esses detalhes são bem importantes na execução dessa peça, porque é uma peça... essa parte da bolsa é uma peça pequena relativamente, né? Ela é fininha. Qualquer milímetro que a gente rouba vai fazer falta, tá? Aí nós vamos para a máquina com a linha cinza e nós vamos colocar o pezinho normal da máquina. Qual é a regulagem que a gente usa para fazer a colocação do zíper? A máquina na agulha deslocada para a esquerda, total, e o ponto no 2.2, tá bom? Então, vocês vão deslocar a máquina de vocês de acordo com o que é. A minha é o 00, a de vocês, eu não sei qual é a máquina, então é sempre todinha pro lado esquerdo, tá bom? Aí a gente vem pra máquina
E vamos lá. Colocamos aqui e seguimos isso até o final. Vai costurando e quando chega bem próximo, a gente tira a prisilinha, tá? A nossa mãozinha vai calçando aqui o zíper, a gente sente o zíper e não deixa ele fugir do lugar onde a gente quer. A nossa mão nos auxilia bastante nesse caso. Agora, já pregamos essa parte, olha só. Já temos, olha o avesso, que lindo. E aqui o direito. Agora nós vamos prender essa peça desse jeitinho e vamos fazer um pesponto, tá? Prendemos, né? Colocamos o zíper e a gente prende ele todinho aqui, ó, para não ficar subindo aqui em cima do zíper. E a gente vai passar o pesponto com aquele nosso pezinho mágico, né? Que é o de quilt na vala, que eu ensinei vocês, que a gente usa pro pesponto. O ponto no 3, tá? Vamos lá. Aí a gente vai passar esse pesponto aqui. Muito bem, gente, olha só. Como vocês já viram nas outras peças, nós estamos usando no forro a linha vermelha para ela dar um charme no nosso xadrez, ó. Porque fica bem chique o xadrez preto e branco com o vermelho de linha, tá? Para dar um destaque. E a gente está usando, em alguns momentos, em cima do vermelho, nas alças e tudo, a linha cinza. Tudo isso para dar um charmezinho, né, na nossa peça. Vamos lá? Agora, a gente vai colocar o fundo. Eu vou mostrar para vocês. Eu chamo isso de dobradiça. Toda vez que a gente vai ter uma maleta como essa daqui, né, uma peça, na realidade, que feche e que ela abra desta forma, ó, ela tem a necessidade de ter uma parte fixa, que eu chamo como se fosse uma dobradiça, né, de porta, olha só. Ela fixa, porque se nós tivermos só zíper, essa parte ia sair, ela ia ficar solta. Então, a gente tem que ter uma parte fixa, que é essa aqui de trás, que a gente põe para completar o zíper e para fazer esse movimento, tá? Então, vamos lá. A gente vai pegar aqui, eu já tenho ela cortadinha, ó, tanto a peça quanto o forro. Quando nós terminamos essa parte, a gente tem que pôr o cursor. Não pode esquecer de pôr o cursor, porque se nós fecharmos aqui e aqui sem pôr o cursor, depois não podemos colocar, tá? Então, vai aqui, ó, tira todo o remanescente de zíper e eventualmente linhas e tudo que tiver aqui. E aí a gente pega o cursor. Vou pegar aqui 2 cursores. Eu gosto de colocar 2 porque assim a gente pode abrir para os 2 lados, tá? Vamos colocar um em cada ponta. Colocamos um aqui para esse lado, deixa no centro e um do outro lado. E aí a gente vai passar a costura do pé de máquina na peça. Olha só, ficou aqui bonitinho, a gente vai pegar essa dobradiça, ó, juntando a parte do fole com o zíper, ele vai dar exatamente o tamanho da nossa dobradiça, ó que legal, para ficar lá na nossa parte fixa. Isso como que funciona? A gente coloca assim e coloca o forro deste lado, ó, tá? Aqui e aqui. Aí nós vamos passar aqui o pé de máquina, vou mostrar para vocês. Vamos usar o pezinho normal da máquina e a linha toda cinza nesse momento, porque agora a gente está costurando toda a parte cinza. Então, o ideal é tudo cinza para ficar bem acabada a nossa peça. Se nós usarmos a linha vermelha aqui, vai ficar feio. Coloca aqui e vai. Ficou aqui. E agora a gente vai colocar do outro lado.
E aí, nós temos que colocar o forro aqui, não é? Ó, direito com direito, e o forro tem que ser desse lado, mas ele tá aqui e ele não vai chegar lá. Então, o que que a gente faz? Ó, a gente tira ele aqui de lado, ó, e coloca ele aqui direito com direito, ó. Deu para entender? A gente põe aqui e vai para a máquina. Pé de máquina de novo. E vocês vão ver quando virar que bacana. Vai ficar os dois ladinhos bem acabado, ó. Ó que legal. Tá desse jeitinho, a gente vai puxar aqui, ó. E temos os dois lados, bonito aqui, bonito aqui. Viu que bacana? Ó, bacana desse lado e tá pronto aqui a nossa peça. Aqui, se vocês quiserem, pode passar um pesponto, fica muito bacana. Eu vou passar aqui, que isso ajuda bastante quando a gente for fazer a colocação da tampa da peça, tá? Nesse caso, a gente aumenta para 3 o ponto, 3,5 na realidade, que é o que nós usamos em todas as outras partes. Isso aqui vai ajudar a assentar a costura, né? Opa! Dos dois lados, a mesma coisa, tá? Prontinho. Oh, meu Deus. Isto feito, a gente agora passa um zigue, tanto aqui quanto aqui, para ficar uma peça só, mas eu já deixei uma peça adiantada para mostrar para vocês. Olha que legal. Já tá certinho aqui o nosso fole do zíper, ó. A parte aqui feitinha, o zigue, tudo prontinho, tá vendo? Então, nós já temos aqui essa parte de baixo, é o forro e a parte externa. Isso aqui é feito separadamente um do outro, depois vocês vão entender por quê. Esse a gente só vai fazer uma costurinha, ó, aqui no fundo, tá? Então, com o pé de máquina mesmo, a gente coloca e faz uma costura com 2,2 do ponto e a costura reta. Aproveitando que nós estamos com a peça aqui, já vamos marcar, ó, pique. Vamos marcar as quatro pontas, porque isso é bem importante, tá, gente? A gente sempre tem que ter os 4 pontos, que é ponta, 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 ponta. Colocamos agora esta nesta, ó, e damos um pequeno pique aqui para fazer uma demarcação, para quando a gente colocar tudo no lugar, as 3 peças, quando formos montar, já temos uma referência. Quando a gente tem um pique, a gente põe o pique no pique. Se o pique é do centro no centro, da ponta, e aí não tem como dar errado a nossa peça. Muito bem, já reserva para lá e vamos fazer a mesma coisa na peça grande. Ponta com ponta e vamos passar a costura aqui. Sempre o retrocesso no começo, segura a linha. Vamos lá. Então, mesma coisa do forro, já temos aqui, ó, a peça costurada, temos uma ponta e vamos achar o outro meio. Nós precisamos de 4 cantos, lembra? Ó, pontinha, dobra bem certinho, pontinha. Agora une esse meio neste aqui, ó, tão grossinho que este aqui neste aqui, ó, meio no meio, e achamos as 2 outras laterais. Aqui e aqui, ó. Mesma coisa deste lado. Aqui e aqui. Muito bem. Isto feito, vamos reservando. A gente vai fazendo e reservando. Agora, vamos montar o forro.
Nós temos aqui, deixa eu mostrar para vocês, o forro da tampa superior, ele é o mais trabalhosinho e nós já vamos fazê-lo agora. Percebe que nós temos aqui um bolsinho, ó? Então, nós temos o forro e temos que montar essa outra peça que é o nosso bolsinho. Vamos lá, gente, olha, esse aqui é o moldezinho do forro. Por que ele é grandão? Porque a gente vai ter que franzir, igual vocês viram lá, com o elástico para a gente fazer a peça. Então, o primeiro passo, vamos colocar aqui a peça uma com outra e passar uma costura superior, tá? Esse bolsinho faremos juntos. Então, a gente passa aqui a costura. Muito bem. Isto feito, vamos abrir aqui a costura. Pode abrir a costura ou pode passar no ferro, tá, gente? É bom para assentar. Eu vou abrir com o dedinho para ficar mais prático aqui para ensinar vocês, mas senão eu passaria ela com ferro, tá? Muito bem, a gente vai deixar aqui, ó. Nós vamos fazer uma costura de 1 centímetro aqui em cima, que é pra gente passar o elástico, tá? Então, como que vocês vão fazer isso? Deixa aqui bonitinha. Eu vou pegar a régua e nós vamos fazer um risco aqui de 1 centímetro, ó. Colocamos a régua e vamos fazer um risquinho de 1 centímetro com a canetinha térmica. Ó, que legal. Vamos fazer essa costura para poder passar o elástico. Que aqui vai o elástico para franzir e embaixo a gente vai fazer umas preguinhas. Muito bem. Tá aqui passada a costura. Agora a gente vai colocar o elástico, tá? O elástico pode variar a espessura, tá? Depende do que vocês quiserem ou que tiverem no ateliê. Não tem problema se for um pouquinho mais largo, um pouquinho mais fino. Eu tô passando a espessura que eu tinha aqui comigo para não precisar comprar nenhum tipo de material diferente. Não faz diferença aqui, tá? Tiramos o elástico. Olha, repara que eu deixo ele grandão. Não tem jeito da gente querer economizar o elástico nesse momento, tá? Eu preciso deixar ele grandão, não tem jeito. Eu vou prender aqui, aí eu vou achar o meio do elástico, ó. Dobrou, achou o meio. E eu vou achar também aqui o meio do meu forro. Esse meio eu vou fazer uma reta aqui, ó, com o esquadro da régua. Eu deixo o esquadro da régua aqui e traço aqui um risco, ó, para eu posicionar o meio do meu bolso no meio da peça aqui, ó. Colocamos e já ficou certinho, ó, que bonitinho. É bom que o xadrez, ele dá uma direção pra gente, ele fica bem retinho, né? Colocamos a peça. Então, como que a gente vai fazer aqui agora? Vai dividir, lembra que eu falei para vocês que eu divido aleatoriamente? Muito bem, eu vou dividir de 20 em 20. Aqui, 10 para cada lado. Na realidade, eu vou dividir, deixa eu explicar isso melhor, senão vocês não vão entender. Esse daqui, ó, eu não vou dividir. Eu tenho que dividir ele ao meio aqui, ó. Certo? Dividir ao meio. E essa parte ao meio também, ó. E agora, eu tenho que dividir também esse espaço ao meio, ó. Daqui até aqui, ó. Eu tenho que dividir de novo. Vê se vocês conseguem entender. Eu tenho essa parte, eu tenho que dividir isso daqui ao meio. Então, eu ponho aqui e acho aqui, ó, a nossa metade. Bem aqui. Para eu poder ter uma referência, olha só, eu tenho que colocar esse meio no meio daqui. Cadê o meio daqui? Neste, ó. Tá? E esse pedaço aqui é o pedaço que a gente vai ter que puxar o elástico para franzir, tá? Então, aqui, tá vendo, ó? Este vai ficar aqui
e vai franzir aqui, este vai ficar aqui e vai franzir, este vai ficar aqui e vai franzir. Olha só, pessoal, eu marquei aqui a costura e aqui, ó, na parte de baixo a gente vai fazer preguinhas e na parte de cima a gente vai franzir com elástico. Eu vou fazer a primeira para vocês entenderem como que é. A gente vem aqui, segura a linha e faz aqui um retrocesso para prender esse elástico, certo? Aqui embaixo, que a gente fez as preguinhas, a gente vai passar um zigue-zague. Quando eu fizer o primeiro aqui, vocês já vão entender o que a gente está fazendo. A gente está deixando uma folga para poder franzir em cima. Olha só, o molde aqui é redondinho e a gente faz um zigue até aqui, ó. Olha só. Vocês entenderem como que a gente fez isso, ó. Nós fizemos uma preguinha na parte de baixo e aqui em cima, ó, tá grandão, tá esquisito. Então, o que que a gente faz? A gente puxa aqui, ó. A gente vai puxar o elástico e percebe, a gente não pode franzir a parte de baixo. Então, a gente vai puxar o de cima, a folga que ele tem, não para franzir o de baixo. Quando chegar aqui, a gente vai passar um zigue bem caprichado aqui, tá, gente? Porque senão, quando você tiver com a peça montada, vai soltar esse elástico e aí vai ser ruim para prender. Ó que legal. Fizemos o primeiro bolsinho, ó que bonitinho, tá? Agora temos que fazer o segundo bolsinho, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, de novo, vai fazer umas preguinhas, só que o que muda aqui? Eu não posso passar a costura antes de franzir, porque depois eu não tenho como fazer, como a beirada de cortar. Então, eu já coloco aqui, ó, eu tenho que já puxar a parte de cima. Ó, você já vai puxar a parte daqui e aí vai passar, puxa, põe aqui, ó, sem deixar franzir a parte de baixo e passa a costura até embaixo. Prende aqui e passa a costura até embaixo. Baixa a costura até embaixo. Chegou aqui embaixo, já vira, põe no zigue e passa o zigue nas preguinhas. Cada pedaço que você for concluindo, você vai zigando as preguinhas lá embaixo, ó. Olha que bacana. Já temos 2 bolsinhos, muito fofos, né? Depois a gente vai apagar essa parte que tá vermelhinha, que é a nossa caneta térmica. Ó que legal. Os bolsinhos com as preguinhas. Aqui o nosso forro maravilhoso, lindo, muito bonitinho e nós vamos reservar. Vamos fazendo e reservando. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos produzir a alça, né? Ó, nós temos que colocar na nossa lapela a alça. Então, eu tenho aqui a lapela, que é essa parte que eu já marquei, ó, um X para a gente colocar a nossa alça. E temos aqui, ó, o cordão e o debrum. Eu gosto de colocar um detalhe na alça para dar um charme, né? Então, eu optei em colocar vermelho no vermelho, centralizadinho e passo um pesponto em volta. Se você quiser e gostar, pode ser feito dessa forma também, ó. O Santa Flex 3.6, ele é bem versátil, ele é de 2 cores. Então, você pode brincar aqui com a cor. Eu preferi deixar o detalhe para outras coisas e colocar o vermelho no vermelho na alça, tá? Então, é só colocar aqui e passar um pesponto em volta. Eu já deixei uma pronta para agilizar, para a gente focar e gastar o nosso tempo em outros detalhes mais difíceis e mais importantes. Então, fizemos isso. Aí, nós vamos centralizar aqui, ó, e nós vamos costurar essa alça desta forma. Nós colocamos aqui e passamos uma costura. Também não tem segredo, eu deixei isso pronto já.
Então, colocou centralizadinho, ó, centraliza o cordão no tampo, é muito importante, e passa aqui um pesponto. Da mesma forma, deste lado, coloca aqui, passa um pesponto e nós temos esse resultado. Eu já deixei uma tampinha bem adiantada aqui pra gente. Prontinha, vamos pegar, olha só. Já tenho aqui a nossa tampa costuradinha. Agora, nós vamos colocar desse lado aqui, ó, esse forro da tampa que nós preparamos, que é este daqui, ó. Nós vamos colocá-lo aqui e vamos passar um zigue. Olha só, a gente coloca ele aqui e passa um zigue para ele não sair do lugar. Olha que bacana, já temos um lado e o outro. Vamos colocar aqui agora e passar um zigue-zague em volta para a peça ficar pronta. O zigue é sempre importante, gente, porque quando a peça é redonda, quando a peça é redonda, é muito importante a gente ter tudo presinho. Na hora de montar essa peça, requer bastante habilidade. Então, se a gente já deixar assim bem seguro, bem justo, bem arrumadinho, facilita a nossa vida. É necessário esse monte de zigue mesmo, tá? Muito bem, temos aqui a nossa peça já, a nossa lapela prontinha. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que colocar o vivo. Olha só, como que é colocado o vivo? Nós temos uma tirinha de Santa Flex e a gente coloca dentro um espaguete e a gente cola. Essa tirinha é de 2,5 centímetros e a gente passa a colinha e cola o espaguete aqui dentro. Eu deixei isso adiantado para que vocês possam ver como é que aplica isso aqui na peça, tá? Nós vamos aplicar aqui em cima, ó. Como que a gente vai colocar? Vamos colocar aqui, ó. A gente vai para a máquina e vai passar essa costura desta forma, posicionando aqui, ó, para dar o acabamento e o detalhe. Como seria o vivo a colocação? Ocorre que quando a gente vai pôr no Santa Flex, ele fica um pouquinho espesso para a máquina doméstica, ela vai sofrer um pouquinho. Você poderia fazer esse vivo na máquina doméstica com tecido. Então, você vai fazer o mesmo processo, ó, vai encapar a mangueirinha no tecido, vai colocar aqui e vai aplicar. Se for no couro ou no Santa Flex, tem que ser na máquina industrial. Eu optei nesse kit em fazer na máquina industrial. Então, eu vou passar a costura na máquina industrial e já mostro para vocês. Se vocês quiserem fazer na máquina doméstica, tem que ser sem vivo ou com o vivo em tecido. Combinado? Muito bem, meninas. Então, olha só, já preguei o vivo aqui, o nosso vivo já tá no lugar da tampa, ó, bonitinho, e da parte de baixo. Agora, nós vamos montar a peça. Essa peça eu vou terminar ela com viés, tá? Eu gosto muito de fazer o viés com o tecido do forro. Eu não gosto muito de usar aquele viés pronto. Então, eu gosto de fazer isso e fazer com ponto invisível. Se você está acostumado a usar aquele tipo de viés à máquina, tem os aparelhos, muito bom, é excelente. Eu prefiro fazer esse viés, eu gosto de fazer o invisível. Eu amo fazer ponto invisível. Tá? Então, eu faço com o maior carinho e acho uma delícia. Vamos lá. Para fazer colocar o viés, é muito mais fácil a gente já aplicar o viés aqui e depois a gente só virar na outra peça. Então, como que a gente faz? Ó, já preparei o viés, fiz a emendinha aqui a 45 graus, ó, que não dá nem pra gente ver. E aí, eu vou ensinar como que eu faço a colocação. Eu pego aqui na parte do zíper, tá vendo, ó? Eu coloco o viés aqui, vou iniciar, eu já deixo ele aplicado aqui antes da gente ir para a máquina pregar a tampa, porque aí ele já está no lugar. Quando a gente for lá e pôr a tampa, o viés já está colocado, é só a gente virar, tá bom? Então, eu coloco ele aqui, ponho um pezinho de máquina normal e o ponto zigue e a gente aplica esse viés. Vamos lá. Colocamos aqui e vamos colocar o viezinho na volta toda da peça com um zigue-zague na beiradinha. Isso é uma costurinha de segurança, tá? Depois nós vamos fechar a bolsa e pregar isso. Vamos passar o zíper, ó. A gente costura um pouquinho, aí a gente passa o zíper para trás, porque senão vai atrapalhar quando a gente for passar essa costura, tá?
Olha só, gente, como que está essa peça, muito legal, ó. Já colocamos o viés, então quando a gente aplicarmos aqui aquela peça, ó, o viés já está colocado no lugar. Ó que bacana. Então vai ficar perfeito, certo? Agora vamos fazer as marcações e colocar a parte superior da peça, ó. A gente tem que observar aqui a emenda. Essas emendas do vivo é para ficar atrás. Então, a gente já tem a marcação, ó. Lembra que nós fizemos inicialmente a marcação, ó? Nós temos todas as marcações aqui. Deixa eu fazer com giz no vermelho e com vermelho no cinza, ó. Nós temos aqui todas as marcações, tá? Como que nós vamos fazer isso para colocar essa peça? Vamos marcar também aqui na peça. Vamos marcar aqui na parte traseira, parte frontal. Unir esta parte na outra para fazer as duas marcações. Isso ajuda tanto a gente na hora de fechar a peça. Principalmente peças redondas, lembra que eu falei? Peça redonda, temos que ter esse carinho de marcar, porque senão ela vai ficar feia. Vou mostrar para vocês uma forma bem para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Nós estamos colocando essa e essa. Se nós não marcarmos, elas podem ficar assim, ó. Entendeu? A gente pode colocar o meio de uma sai aqui, o meio da outra aqui. Quando a gente olhar, a peça ficou torta assim, não fica legal. É muito importante que a gente faça essas marcações. Fizemos as marcações e agora eu vou usar a colinha de sapateiro. Para quê? Para posicionar. Quando nós vamos para a máquina, isso não vai sair do lugar. É bem bacana na utilização do vivo, ó. A gente vai passar aqui no zíper. Todinha a volta, esperar um minutinho para secar e aí vai para a máquina. Nós estamos a 2 costuras da nossa peça ficar pronta e linda, tá? Eu vou mostrar para vocês como eu faço o ponto invisível, que é uma forma muito facinha, deliciosa, vocês vão se apaixonar. A gente senta lá no sofá, pega a pecinha com todo amor e faz o invisível. Agora, se a pessoa vai fazer comercialmente, normalmente ela utiliza aqueles viés industrial e o aparelho na máquina também vai ficar muito bom. É que eu faço dessa forma, tá? Eu gosto de fazer invisível. E a gente vai passar aqui, ó, nessa parte do vivo, tá? Não deixa melecar a parte gordinha aqui, ó, a parte redondinha que é o decorativo da peça. Vocês vão passar somente onde nós vamos passar a costura, tá? Não passa na parte bonita, não deixa melecar. Enquanto vai secando aquela parte, eu já vou passar na parte inferior para adiantar a nossa vida. Vamos ver, ó, se tiver sequinho, se não sujar o dedinho, já dá para colocar. Ainda tá sujando um pouquinho. Gente, então vamos lá. Vamos colocar agora, montar a nossa peça, né? Então eu peguei a parte do zíper, ó, essa é a parte do zíper e eu coloquei naquela parte do corpo. E nós vamos colocar e vamos fazer um sanduíche de zíper, ó. Vamos colocar aqui direito com direito do forro, direito com direito do zíper e vamos pregar essa parte aqui, ó. Vamos colocando todas as presilhinhas. Eu já posicionei o zíper e agora a gente vai fechar aqui. Eu vou virar e vocês já vão entender exatamente o que a gente fez, tá? Já pus as presilhinhas e agora eu tô pondo o forro e fazendo sanduíche de zíper igual a gente fez na outra parte. Vamos lá, vamos para a máquina. Colocamos aqui o sanduíche, agulha deslocada. Quando chega no zíper, gente, a gente sempre passa o zíper para trás, tá? Para não, vocês podem tirar da máquina. Passa o zíper para trás. E voltamos para a máquina, tá? Não precisa
tem nenhum problema com relação a isso, ó. Voltamos para cá e continuamos. Agora a gente vai virar, já temos a bolsa. Peça aqui, ó. Só a gente passar o pesponto, tá? Já temos a parte de baixo pregada bonitinha na parte de cima. E agora a gente vai passar um zigue-zague aqui, prendendo esta parte nesta, o forro na parte de baixo, tá? Vamos prender aqui. Pique no pique. Bem importante esse detalhe, tá? Coloca aqui bem presinho e vai fazendo o zigue-zague. A gente pesponta e fica lindo, ó. Por dentro bonitinho, por fora vermelhinho, né? Dando um destaque no branco e preto, que fica super fofo, combinando com o zíper. E fora, ó, o nosso corpo montadinho, ó que bacana. Já temos um corpo da nossa peça concluído, ó que legal. Agora, o que nós vamos fazer? Colocar as tampas em cima e embaixo. Então, o que a gente faz agora? A gente coloca o viés aplicado já aqui. Por quê? Quando eu colocar a tampa, esse viés já está no lugar, tá? Então, eu vou pegar aqui o viés, vou dobrar a primeira parte e vou passar um zigue aplicando ele na parte de cima e na parte de baixo. Porque aí, quando eu terminar a peça, colocar a tampa, que é a parte mais complicada, porque a nossa costura redonda, já vai estar lá o viés bonitinho no lugar, sem a gente se preocupar com ele, ele vai estar colocado com um zigue-zague. Eu vou mostrar, esse zigue-zague na realidade não é a costura, é aquela nossa costurinha de segurança, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, nós estamos colocando o viés para o acabamento e eu vou colocar um zigue-zague aqui, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Troca o pezinho, não esqueçam, tá? Esse pezinho de pesponto, ele é muito bonitinho, mas ele não é para você... se você fizer o zigue-zague, você vai quebrar a agulha. Para fazer zigue-zague, você vai colocar o pezinho normal da máquina. Deixa eu devolver a parte aqui da máquina. Agora vamos passar um zigue, prendendo, conforme eu falei para vocês, o viés no lugar onde ele vai ficar, tá? Vamos passar aqui nas duas peças. Gente, colocamos o viés, agora a gente vai fechar a bolsa, tá? Eu já passei a colinha de sapateiro aqui em volta e nós já passamos aqui, lembra? Eu passei aqui a volta toda, eu vou dar só mais uma reforçadinha, porque nós passamos aquela hora juntas, né? Eu vou dar mais uma melecadinha aqui para ficar bem fofa. E essa costura, lembra que eu falei para vocês? Nós vamos passar ela na máquina industrial, porque eu usei o Vivo de Santa Flex e aí ele fica muito espesso. Se você vai fechar essa peça na máquina doméstica, você vai fazer tudo igualzinho eu tô fazendo agora, usando o Vivo de tecido, e aí você pode fazer nessa máquina, tá? Eu mostrei para vocês, olha, o pezinho da máquina doméstica para Vivo é esse aqui, ó, ele tem esse canalzinho, que quando você coloca aqui, ó, ele corre, olha que bonitinho, ele vai correndo e vai pregando o zíper, tá, ó, o zíper, o Vivo, bem certinho, só que com o Vivo de Santa Flex ou o couro é muito espesso, tem que ser lá. Se for o Vivo, a peça pode ser todinha de Santa Flex e o Vivo você faz de tecido ou sem Vivo, e aí você consegue fazer ele na máquina doméstica, tá? Mas na máquina industrial vai ficar bem bacana e eu vou passar essa costura e já volto para mostrar para vocês. Muito bem, meninas, chegou a grande hora da gente ver essa peça maravilhosa. Já pregamos tudo, eu já fechei, olha que bacana, aqui tá soltinho o viés, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Olha que linda essa peça dentro, gente, apaixonante esse vermelho com xadrez branco e preto, né? Eu acho uma elegância fantástica. Olha só, todinha a nossa peça, fechadinha, linda. Isso aqui, ó, nós vamos apagar agora com o ferrinho, com vapor, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz aqui, ó. A gente vira a peça desse jeito, ó, pra gente fazer o invisível. E aí, puxamos aqui o viés, ó, que já tava lá no lugar quando fechamos a peça, dobra aqui, e aqui a gente vai fazer o invisível.
Vou mostrar como é que a gente faz o nozinho, que eu sou bem chata em relação a isso, ó. Colocamos a linha, não muito grande, porque não pode, senão enrola. A agulha não muito grossa e a gente vai fazer o nozinho. Não é legal a gente molhar, fazer aquele nozinho feio. Então, nozinho de petiorqueira, bem bonitinho, olha só. Colocamos a linha aqui na mão e fazemos um X com a linha, ó. Aí você segura, 1, 2, 3, 4, segura e puxa. E aí o nozinho ficou lindo, ó, bem bonitinho. A gente corta essa linha remanescente e ficamos com um nozinho muito fofo. E aí a gente vai para a peça. A gente vai colocar a agulha e vai embutir esse nozinho por baixo e vai enfiar essa linha, ó. A agulha ela vai sair bem no meio da costura. Não é nem do lado superior do tecido, nem no lado inferior. Ele vai sair aqui, ó, na dobrinha. E eu vou mostrar aqui para vocês no papelzinho como que a gente faz, ó. Um lado do tecido, o outro lado do tecido. Eu tô aqui, quero ir para aquele tecido para juntar ele aqui, ó, para puxar essa linha e trazer esse tecido para cá. Então eu pego a minha agulha e enfio exatamente na mesma direção, como se aqui fosse uma faixinha de pedestre, eu fosse obrigada para atravessar minha rua e ir exatamente na faixa. Ando um quarteirãozinho, volto para o outro lado, ando outro e volto para o outro. Sempre através da faixa de pedestre. Por que eu falo isso? Para a gente ir retinho. É só uma forma de vocês lembrarem do que eu tô falando para ver que fica bem legal. Olha só agora na peça como é que fica, ó. Tô lá daquele lado da rua e quero vir para esse. Eu venho na mesma direção onde minha agulha tá e ando um quarteirãozinho, ó. Ando aqui um quarteirãozinho. Quando eu puxar, peraí que a linha foi para lá. Vamos lá. Quando eu puxar, ó, ele encosta exatamente onde está. Eu tô deste lado da rua e vou para outra, ó, bem retinho, ando aqui dentro do tecido. Quando eu puxo, olha que bacana, ó, o tecido vai para o lugar. E da mesma forma, vamos fazendo da mesma forma, puxando e indo para lá na mesma direção, virou, andou um quarteirãozinho e puxou. Olha que bacana, desta forma o seu trabalho vai ficar limpo, perfeito e ainda cheio de energia. Trabalhos feitos à mão, tem a energia da nossa mão, todo o nosso carinho, isso é muito legal. Por isso que são tão valorizados os trabalhos feitos à mão, né? Então quando a gente faz essa peça linda, coloca a energia da nossa mão, fica muito legal para usar. Essa é a última peça da nossa série, né, de bolsas de viagem, de conjunto de viagens que nós fizemos nessa série da Santa Fé Ensina com Santa Flex. Então essa é a última peça, formamos as 4. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima. Muito obrigada!